Olá, amigos, Giba Carvalheira, jornalista cultural. Hoje no programa Papo de Artista, eu trouxe a artista plástica Irani Garbuglio. Ela me recebeu no ateliê dela, na Lagoa do Araçá. Eu já acompanhava ela não fazia parte do coletivo Raiz, mas está sempre transitando no coletivo, por lá, sempre vendo ela com atuações. Ela participou de uma exposição Elas Pintam 7, de curadoria de Ana Veloso. Então, assim, sempre, e assim, na rede social, ela mandou uma obra dela, uma fotografia, eu postei e gerou muito like, gente. Foi uma coisa que gerou like só. Eu disse, vou conversar com a Irani Garbuglio. Eu perguntei onde era o ateliê dela, fui lá na residência dela, cara, e bati um papo bacana, cara, se liga aí. E o carnaval não chegou ainda, né? Mas, Irani Garbuglio, a gente veio aqui no Lagoa do Araçá para falar com ela. Te apresenta aí para o pessoal. Pronto, eu sou Irani Garbuglio, né? Artista visual, arte educadora por formação na Universidade Federal de Pernambuco. Sou paulista de nascimento, mas pernambucana de coração. Estou aqui há muitos anos. Me fala de onde nasceu essa vontade tua de se expressar em forma de cores. Bom, na verdade, desde pequenininha, né? Sim. Me procurava, eu estava mexendo com tinta, mexendo com desenho. Meus pais me incentivavam, mas não tinham conhecimento para entender como funciona esse mundo da arte. Quando a gente veio morar em Pernambuco, eu comecei a ampliar quadrinhos. Os quadrinhos faziam parte do meu universo também. Ótimo, sou fã. Então eu ampliava quadrinho, eu pegava a Turma da Mônica, fazia as ampliações e aí comecei a desenhar. No meio do caminho eu mudei de rumo, fui fazer veterinário, minha primeira formação é veterinária. Depois casei, aí parei tudo. E no meio do caminho, mais uma vez, alguém falou para mim, mas tu desenha, por que tu não ensina? Como é que eu faço isso? Não sabia bem como fazer. Sim. E disseram que tinha um curso de extensão na universidade. Eu procurei saber, fui fazer um curso de extensão na UFPR, o professor Marcelo Bezerra na época. Extensão extensão de pintura, era desenho e pintura. Então pegamos os básicos, né? Fui ampliando o meu conhecimento e disse, não, eu não quero ficar só nisso, eu quero ser artista. Certo. Então, não, vai fazer o curso. Eu não podia, eu tinha feito veterinária, como é que eu ia fazer um curso de arte? Aí fui pagar umas cadeiras isoladas para poder entrar como portadora. Entrei na turma de 98. De arte visual. De arte. Na época era a licenciatura em Educação Artística. Certo. Entrei com a vontade de ser artista. Com um ano, viram para mim e disse, olha, tem uma vaga de professor, você quer? Eu nunca dei aula. Não, mas você quer. Me jogaram lá, fui fazer entrevista, da entrevista direto na sala de aula. Da professora. Isso, caí de paraquedas na sala de aula. Certo. Porque me mandaram para experiência e aí fiquei 15 anos. Trabalhei 10 anos no grupo atual de educação. Essa sua arte aqui é intensa. Eu vim aqui na casa dela, no ateliê dela. A casa de artista é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã demais de casa de artista. Vocês estão vendo algumas imagens aqui circulando aqui das paredes. Eu vi um trabalho de xadrez ali atrás. Aquelas peças de xadrez foi uma homenagem ao teu pai? Foi uma homenagem ao meu pai. A gente tem uma história... Meu pai é filho de imigrantes italianos, né? E é uma pessoa que não teve muita oportunidade de estudar, mas era muito curioso e corria atrás do estudo e aprendeu a jogar xadrez sozinho. Massa. E ensinou a mim e depois ensinou os netos. E eu queria trabalhar isso de uma forma artística, que não fosse tão objetiva, né? Contar toda a história. Então eu comecei a pesquisar sobre o xadrez, de onde surgiu lá na Índia, aquela coisa toda. E fui desenhando as peças e tentando colocá-las em algum ambiente. Aí vocês vão ver depois nas imagens, tem o personagem que é o rei, que é o meu pai, a rainha, a minha mãe. Tem um autorretrato meu com as peças de xadrez. E tem todas as histórias de cada personagem do xadrez, a importância dos defensores, dos peões. Cada quadro conta uma história do xadrez. Estamos aqui no santuário dela. Na casa dela tem as paredes todas cheias de obras de arte. Mas é aqui onde ela pinta, é aqui onde a artista se cria. Me fala desse espaço aqui. Esse espaço aqui foi uma conquista de longa data, assim, muito árdua, né? Porque imagine você querer começar a voltar a estudar, já tendo filhos grandes, existia todo um contexto não favorável.
não tinha espaço para pintar, porque eu só tinha a mesa da sala, então eu tinha que pintar depois de terminar. Então quando eu consegui ter um cantinho para montar o meu ateliê, eu queria que ele tivesse a minha cara, a minha alma. Então, Ótimo. cada quantinha, cada história, cada tela tem um pouquinho da minha E história. aqui você passa quanto tempo por dia aqui? Às vezes eu contínuo? varo a madrugada. Ótimo. Às vezes eu Artista varo a notívago. É. Eu também, eu sou escritor, sou artista. A noite é melhor de produzo de produzir. madrugada, A noite é fazer. melhor de produzir. Às vezes eu venho durante o dia, mas é como está muito quente em Recife, para variar, né? Então eu tenho preferido assim, meia-noite, pego meia-noite, às vezes vou até o dia amanhecer. Você é da Galeria Raiz, né? Não, eu sou amiga do pessoal de lá. Eles já me convidaram, ainda não. Pô, entra lá no Coletivo Raiz. É, no Coletivo ainda Raiz não do houve Espaço oportunidade. Democrático, mais de 40 Isso, mais de 40 artistas. Eu estou sempre lá nas exposições, com o Passavante, como é o nome? O André, o Clériston. Tem um deles que foi meu aluno, que é o diretor financeiro deles, é o Robertson. O Robertson. Foi meu aluno na universidade. Cara, Robertson é uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso. Eu ensinei 2 anos na universidade, gravura e desenho, como professora temporária. E tínhamos um curso para pessoas da terceira idade, uma parceria com o UNAI lá da Federal. E num desses grupos o Robertson entrou para fazer umas aulas de desenho. Aí ele virou para mim e falou, eu gostei desse negócio, vou estudar. Foi estudar, fez a prova, passou, fez o curso. E hoje é um artista incrível, né? Não se tem idade para começar. Eu vejo artistas começando nos 65 quando se aposenta, artistas começando nos 70. Eu vejo artistas começaram na pandemia. Cara, nunca. Pandemia eu produzi muito também. Pandemia criativa foi boa? Foi. Eu trabalhei muito com garrafas. Ainda tem algumas garrafas pintadas, mas o resto eu fiz uma doação. Eu queria fazer alguma coisa para os outros, então uma amiga me trouxe 250 garrafas de vinho. Caralho. Vazias. A gente trabalhou nessas garrafas e eu fiz muito, depois fiz uma doação. Não foi da Inlube, não, foi do Trapeiro de Emaús. Certo. Mandei para eles algumas garrafas, mandei para o pessoal de um grupo de crianças. Produziu muito na pandemia, porque olha, todos os artistas tiveram que se ressignificar depois dessa pandemia, trabalhando, atuando. Eu escrevi livros na pandemia, a pandemia foi muito bem aproveitada por mim. Eu trabalhei com isso e trabalhei muito com cadernos de artista. E aí... Eita, cara... Aí ia produzindo coisas pequenas, mas assim, aí rola pintura, colagem, poesia... Muito contando a minha história, né? Porque, como eu disse a você, no meio do caminho, veio um câncer em 2014. Eita. E depois da cirurgia do câncer, eu tive um desgaste tão grande, foi muito estressante. A minha retina do olho esquerdo rasgou. Então, eu perdi a visão do olho esquerdo. Então, você tem que se readaptar. Porque você perde a noção de profundidade. Isso aqui é pontilhima, tudo de pontinho. Certo. Vocês estão vendo aqui, Irani Garbulho é uma artista que produz. Eu, particularmente, eu gosto muito do trabalho dela, cara. Eu acompanho na rede social, interajo. Entrei em contato com ela, perguntei onde é que fica seu ateliê. Ela disse Lagoa do Araçá. Eu vim com o Fernando para cá, em loco, bater essa conversa. O que é que tu diria, Irani Garbulho? Essa galera está começando, cara. O que é que você diria? Olha, tem que pôr alma na história. Você tem que gostar, realmente. Uma outra coisa tem que pôr alma, foi a primeira vez que eu escutei isso. Tem que pôr a alma. Aqui, ó. Se você olhar algumas imagens aqui, aí tem uma amiga que diz assim, é você. É uma linguagem própria. Uma linguagem própria. É uma linguagem própria. É a alma. Outra, você tem que ter bom senso para avaliar quando as pessoas fazem críticas positivas e quando as pessoas simplesmente criticam por não saber o que estão falando e porque acham que pode simplesmente... E não se abalar com a primeira crítica. E não se abalar. Eu tive uma cena, uma situação, a gente não vai contar quem é, mas assim, meus primeiros aulas de pintura, eu estava fazendo uma pintura e a pessoa veio... Eu coloco algumas observações também sobre técnicas aqui. E nesse meio do caminho a pessoa disse, mas não é assim que pinta um lago. Eu estava fazendo um lago, era uma proposta do professor. Mas eu fiquei tão irritada na hora e eu não podia responder, porque assim, você passa um mundo na sua cabeça, né? Sim. Entre que aquela pessoa não compreende a arte, e que aquela pessoa era mais velha. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Mas eu fui mal criada. Eu peguei o pincel e disse, a pessoa pode fazer.
Não, de maneira nenhuma eu estou de olho. Então, se a crítica eu vou aceitar do meu professor. Porque como ele compreende arte, ele vai me dizer. A sua opinião, eu entendo assim, o senhor pode gostar ou não gostar. Kant já dizia, né? Juízo de gosto, juízo de valor. Ótimo. Então, você pode gostar ou não gostar. Quanto a criticar a parte técnica, aí é preciso conhecer. Olha aí, a Irani, veterinária. E depois fez o curso de artes visuais. E enquanto professora, eu tenho hoje assim, uma satisfação muito grande de alguns alunos, a gente sabe que nem todos, se tornaram artistas, se tornaram fotógrafos por conta das aulas, porque a gente fazia questão de levar os alunos para os museus, para ver. É importante para quem está começando ver arte. Certo. Você tem que beber nos livros, nas imagens, nos artistas. Olha aí a dica dela, muito boa. Vai para museu, vai para galeria. Ah, não estou entendendo. Não tem problema se você não está entendendo. Faz parte. Te mexe, Do gosta, processo. mexe com tua alma. Eu fui ver uma exposição que teve no Instituto Ricardo Brenan, tinham vários artistas. Mas eu parei diante de um quadrinho pequenininho do autorretrato de Portinari. E eu me emocionei profundamente. E eu digo, nossa, o que foi isso, né? Eu fiquei pensando, por que eu estou tão emocionada com esse quadro? Mas assim, eu me lembrei de toda a história que eu tinha lido de Portinari, de todo o trabalho, da intoxicação pelos produtos das tintas, né? Então você tem que olhar, você não pode ter preconceito. Aí vai olhar uma instalação que é difícil de compreensão se você não tiver uma noção do que está acontecendo. Então, goste ou não goste. Quer entender? Procura conhecer o artista, procura conhecer a história, para que isso possa ficar... calar profundamente na sua alma. A arte transforma a vida das pessoas. Ótimo. A arte é o grande meio de transformação. Seja ela da visual, seja a dança, seja o teatro, seja a música. Eu trabalho o tempo inteiro com música. Eu só não escuto música 24 horas por dia, porque tem um tempo que você tem que parar. Certo. Mas até para dormir eu estou ouvindo música. Massa. Então você precisa abrir a cabeça. Ótimo. Abrir, ser aberto ao mundo artístico. Conhecer os artistas. Gosto, não gosto. Conhecer as mulheres artistas, como o trabalho que a Ana Veloso está fazendo com as mulheres que pintam sete. Tem artistas maravilhosos. Eu fui na exposição Elas Pintam Sete, eu vi que você estava lá também. Eu fui naquela Nós exposição. tivemos lá no Lela. Jéssica estava lá, Isso. tinha algumas pessoas assim. Foram mais de 50 mulheres ali naquela exposição do Vanéria Otaro. Isso. E durante o ano nós fomos expondo no salão, no gabinete da vice-prefeita, que na época era a Isabela de Roldão. Certo. Começaram os trabalhos de exposição lá. E terminou rendendo um projeto muito bonito, que foi uma doação de todas essas artistas de obras para o Museu do Estado. Então hoje eu tenho 2 obras no museu, uma dessa do Elas Pintam Sete e uma de um outro projeto de gravura que foi feito com a Suzana Azevedo e uma artista de São Paulo, que eu não estou lembrando o nome no momento, mas ficou para o acervo do museu também uma xilogravura. Contando uma história de uma personagem que se chamaria Alteia. Depois eu descobri que existe um personagem grego com esse nome. Mas aí conta essa história, me lembra um pouco a Arte Nouveau, aquela coisa assim. Esse aqui é a cabeça do artista, né? Cheio de tinta, aqui das veias corre tinta, corre cores. Tem algumas fotos de alguns trabalhos meus que já não estão mais aqui. Deixa eu tirar a plantinha. Não. Né? Essa aqui está em São Paulo, essa também. Esse aqui está no acervo da Católica. Teve uma exposição lá. Esse aqui está em São Paulo. Esse aqui está com um amigo. Esse aqui eu vendi na minha primeira exposição. Eu nunca mais tive notícia. Eu morro de vontade de saber onde é que foi parar esse quadro. Eu sei que foi um professor que comprou. Né? Depois do câncer eu fiquei muito bloqueada, não com relação ao câncer. Eu, graças a Deus, para mim, isso passou de uma maneira bem suave, porque eu tive a minha filha ali 24 horas do dia, o tempo inteiro, minha filha, companheira, enfermeira. Mas era o que fazer, como pintar, como colocar tudo isso na obra de arte, sem que a obra de arte se tornasse agressiva. Eu sei que tem obras de arte que precisam falar de política, precisam falar dos acontecimentos, mas para mim, pessoalmente, eu quero que a pessoa tenha uma obra de arte minha na casa e tenha o prazer de sentar e ficar olhando. E se sentir bem. Eu tenho um quadro que está na casa de um amigo, que é uma floresta à noite, e para mim é muito emocionante, porque todos os filhos deles, quando pequenininhos, pegavam uma madeira para tomar, deitavam no sofá e ficavam olhando para o quadro. Sempre aquela história. Eu fico calmo, eu fico tranquilo. Então a pessoa tem uma obra de arte para olhar e se sentir bem. Ótimo. E se sentir em paz.
Gostou da matéria? Isso aí, cara. Não, ó, deixa teu like, deixa teu joinha, não deixa de me seguir no canal do YouTube, não. Tem um Pix colaborativo, um QR Code, quem é familiarizado com QR Code, ok, quem não é. Um Pix que você pode ajudar o programa de qualquer forma que você quiser. Tá ligado? O programa tem um custo, tem Gênio Alcides, editor de imagem, tem Jota, o cinegrafista, tem Fernando Vinícius, mídia social Camilo Melo. Então tem uma galera que a gente banca, mas assim, qualquer ajuda será muito bem-vinda. E é isso aí, cara, o Papo de Artista tá no ar na próxima segunda-feira, sem falta, na segunda-feira que antecede a semana que começa o carnaval. Vamos embora.